A primeira luz não trouxe o amanhecer. Era o 6º dia de agosto de 1945. E por alguns segundos o sol deixou de ser o senhor da manhã. Ninguém ouviu o som. Apenas uma claridade branca tão intensa, tão pura que rasgou o ar, apagando tudo o que existia. Quando a luz finalmente se foi, o mundo já não era o mesmo. Entre destroços e cinzas, uma ponte. Perto dela, pessoas cobertas de pó e silêncio. Alguns ainda respiravam. Outros apenas se mantinham de pé, como se tivessem esquecido o que significava cair. Foi nesse instante que uma câmera tremeu nas mãos de um homem. Ele viu o impossível e ainda assim apertou o obturador. O clique foi quase inaudível, mas ecoou por toda a história. Essa é uma das 5 únicas imagens tiradas no dia em que Hiroshima desapareceu sob a luz. E o homem por trás da lente não era um soldado nem um herói. Era apenas alguém que se recusou a esquecer. Esta é a história da fotografia que nasceu quando a luz encontrou o silêncio. Yoshito Matsushige era um homem comum, um fotojornalista japonês, acostumado a registrar pequenas vitórias e tragédias cotidianas. Mas naquela manhã de agosto, o mundo se tornaria irreconhecível. Ele caminhava pelas ruas cobertas de escombros, cada passo uma lembrança de que a cidade que conhecera estava perdida. Casas queimadas, pessoas em silêncio absoluto, corpo e alma confundidos em cinzas. Matsushige hesitou. Suas mãos tremiam, não apenas pelo medo, mas pela responsabilidade que carregava. Fotografar significava testemunhar. Testemunhar significava não poder salvar. À sua volta, rostos marcados pelo choque e pela dor. Olhos que imploravam por ajuda. Crianças cobertas de pó, segurando irmãos mais novos. E ele, com a câmera, registrava cada instante consciente de que a memória daquele dia poderia ser apagada antes mesmo de ser contada. Cada foto era um dilema. Salvar ou documentar, ajudar ou recordar, viver ou testemunhar. Matsushige escolheu o silêncio da lente. Cada clique, uma tentativa de manter viva a verdade que ninguém mais parecia enxergar. E assim ele se moveu entre os sobreviventes, com cuidado, registrando não a bomba, mas a humanidade que ainda respirava, mesmo sob a cinza. Então veio a verdade que nenhuma luz podia apagar. A explosão havia passado, mas o mundo não havia retornado. O chão estava coberto de cinzas quentes. Edifícios, esqueletos de concreto. Pessoas em silêncio absoluto, algumas ainda de pé, outras caídas, imóveis. Matsushige apertou o obturador. Cada clique, uma respiração suspensa. Cada fotografia, um registro de coragem involuntária. Ele viu mãos estendidas, tentando agarrar ar que não existia. Olhos abertos, fixos em um horizonte que não prometia futuro. Entre os escombros, a vida persistia, mas transformada, irreconhecível. Cada gesto, cada olhar, era um lembrete brutal de que a cidade havia sobrevivido apenas em memória. Matsushige sabia que aquilo não era apenas destruição. Era a verdade crua do que a humanidade podia enfrentar e ainda respirar. O fotógrafo registrou cada instante, sabendo que o mundo jamais veria a cidade da mesma forma. Que aquela luz, tão intensa, havia mudado para sempre a história, a geografia e a memória de Hiroshima. O silêncio que se seguiu não era apenas da cidade. Era o silêncio do mundo que assistia, impotente, a memória que se construía sob cinzas. Hoje, olhamos para essas fotografias e sentimos o peso de cada vida interrompida. Cada rosto congelado na imagem é um eco da coragem, da dor e da resistência involuntária. Matsushige não registrou apenas destruição. Registrou escolhas impossíveis. Olhares que imploravam por esperança, gestos de sobrevivência. E enquanto observamos, percebemos que a humanidade é frágil, mas também teimosa. Que mesmo diante de uma luz que poderia apagar tudo, a vida persiste. Essas imagens nos lembram que cada história tem rostos, nomes e suspiros que não podemos ignorar. Que o que vemos no passado pode se repetir se esquecermos de aprender. Hiroshima não é apenas uma cidade. É um aviso silencioso e eterno. E ao contemplarmos essa fotografia, somos convidados a sentir, refletir e lembrar. A lembrar que, por trás de cada catástrofe, existem gestos pequenos humanos que resistem à luz e ao silêncio. E assim a luz se foi. Restaram apenas sombras, memórias e um silêncio que ecoa até hoje. A cidade renasceu, mas as marcas permanecem. Cada fotografia, cada instante registrado é um lembrete da fragilidade e da força que coexistem em cada ser humano. Yoshito Matsushige não fez apenas imagens. Ele eternizou aquilo que poderia ter sido apagado para sempre. E nós,
que olhamos essas fotos décadas depois, somos chamados a sentir, a lembrar e a respeitar. Não há heróis nessa história, há humanidade. E foi nessa humanidade, silenciosa e resistente, que a luz encontrou o silêncio e deixou sua memória viva. No fim não restou nem o som, apenas a lembrança de um clique.